Eu tava lembrando quando eu fui fazer o meu primeiro treinamento de pigmentação de areola, né? Não entendia nada do assunto. Eu fiz um curso bem genérico mesmo, não era nada específico. E eu percebi assim, eu seguia tudo que eles falavam no curso e eu não tinha os resultados assim, tão a gente não conseguia prever os resultados. Então, às vezes, você fazia tudo certinho, do jeito que a professora tinha ensinado, e você tinha resultados diversos. Eu fui percebendo isso ao longo dos anos e eu fui modificando a técnica, modifiquei o aparelho. Quando eu aprendi, eu nem usava esse, usava o aparelho de micropigmentação mesmo, usava um dermógrafo, né? Aí mudei para essa máquina e fui mudando os pigmentos, mudando a forma de aplicar, fui fazendo as coisas do meu jeito. Eu percebo que, de uma maneira geral, os tatuadores, ou os cirurgiões, ou seja lá quem for, as pessoas nunca têm o interesse de ensinar. Então, alguns anos atrás, eu tomei essa decisão, eu custei para tomar essa decisão e eu resolvi ensinar. E o que isso modificou? As pessoas que fazem o treinamento, fizeram um treinamento, elas passam a ter uma curva de aprendizado muito menor que a minha. Não é que você não vai ter uma curva de aprendizado, é claro que tem. A gente vai falar de uma linguagem nova, né? Você vai usar uma máquina nova, com uma regulagem diferente, você tem que acostumar com o jeito da máquina, a própria máquina, logo que você compra ela vai amaciando, mas eu acho que essa curva é o quê? Se você treinar bem sempre, todos os dias, no comecinho assim, eu acho que em menos de uma semana, 2, 3 semanas, você já tá apto a fazer uma tatuagem, tá? E a notícia boa referente à tatuagem é a seguinte: você fez a tatuagem, vamos supor, a paciente retornou 40 dias depois, não ficou excelente, você faz um retoque, você faz outro retoque, até o procedimento ficar bom. Então, não é que é uma coisa assim, nossa, fiz, vamos supor que não tenha ficado bom, como uma cirurgia que você tem que ir para o centro cirúrgico tudo de novo. Não, você vai corrigindo assim. Faltou um pouquinho de amarelo. Vou colocar mais um pouquinho de castanho para ficar mais perfeito. E assim, o que eu achei que é muito interessante é que é claro que você vai tratar as areolas das pacientes, vai resolver um problema que elas têm do fato de ter perdido a areola por um motivo ou por outro, ou por uma doença, ou então por uma fatalidade. Mas, uma vez que você tem o aparelho, uma vez que você tem os pigmentos, você pode sair só dessa questão das areolas, porque óbvio que uma paciente que vai tratar uma areola vai ter no mínimo as cicatrizes da cirurgia, né? Ou eventualmente até outras cicatrizes. E assim, dentro da minha experiência, a cicatriz não é algo tão difícil assim de se resolver, sabe? Você coloca um pigmento parecido com a cor da pele, mesmo que não pegue muito bem, a gente percebe que esse agulhamento da cicatriz já melhora a qualidade daquele tecido, já torna aquilo mais flexível, né? Mesmo que nada de pigmento pegue, ele já melhora a qualidade da cicatriz. Aí num terceiro procedimento, vai ficando cada vez mais parecido com o tom da pele em volta e disfarça mesmo. Você perde aquela impressão de cicatriz linear, né? Isso é um plus que você pode dar para sua paciente, né? E assim, eu tenho algumas pessoas que falam assim, puxa, mas veja, eu só consigo desenhar um bonequinho de bastão. Eu não tenho habilidade manual para fazer qualquer coisa. Será que eu vou dar conta de fazer as pigmentações? Claro que vai. Eu já dei o treinamento para mais de 100 pessoas. E eu digo, é claro que tem pessoas que têm uma facilidade inata, né? Mas as pessoas treinando e fazendo e repetindo não é um procedimento difícil de fazer, não é um bicho de 7 cabeças. Você não necessariamente tem que saber desenhar, ter habilidade com desenho para fazer uma pigmentação. Não precisa, de verdade. Inclusive, só assim, nossa, mas eu tenho que fazer uma linha reta. Veja, quando você vai falar
de uma areola cirúrgica, quando você fala assim, olha, essa areola aqui foi feita uma cirurgia nela, você percebe que a areola ela é extremamente bem delimitada, bem circunferencial, bem certinho. Quando você fala assim, uma areola natural de uma paciente que nunca operou, uma areola natural, ela se esvai no tecido. Então, ela se mistura a cor com a cor do tecido e é assim que ela termina, né? Então, se você não conseguir fazer com uma absoluta precisão a areola, principalmente nas bordas, seria até um ponto positivo ela ficar meio borradinha a borda, sabe? É uma coisa que você mesma vai corrigindo e vai equilibrando e vai trazendo um bom resultado. Se você for falar assim, não, a experiência então não conta. Claro que um procedimento que você faz uma, duas vezes, um procedimento que você fez pela mais vezes, assim, é claro que com o tempo você vai percebendo que você vai ficando cada vez melhor. Mas tem gente que tem que lidar com uma realidade, por exemplo, da paciente ter que ficar sem areola porque não tem um profissional habilitado para fazer, né? Então, eu acho que sim, vale a pena. Eu acho que não é um procedimento difícil, é um procedimento simples, ambulatorial, evita uma nova cirurgia para paciente, resolve uma questão que para a mulher é muito, muito pesado. Você ficar sem areola é alguma coisa muito, assim, desconcertante do ponto de vista emocional. A pessoa fica muito abalada até reconstruir a areola, né? Então, eu acho que eu motivaria sim os profissionais, todos os profissionais, a aprender e a oferecer às pacientes essa reconstrução que vai modificar completamente a autoestima das mulheres. E assim, você não tem que falar assim, nossa, mas eu não sou um desenhista, nossa, mas vai me dar muito trabalho. Não vai. É até empolgante, assim, você perceber como rapidamente você melhora. Eu tive uma curva de aprendizado muito longa, tive que ter, porque eu tive esse aprendizado lá atrás e ele não era. Eu percebia que a maneira como se fazia, a maneira como eu aprendi, né, nesses cursos assim, não era reprodutível. Então, eu fazia exatamente o que a professora falava. Ah, põe 3 gotas dessa, mistura com uma gota daquela, uma gota daquela. E aí, muitas vezes acontecia da paciente voltar para eu fazer o retoque, eu levava um susto, falando, nossa, mas está muito diferente do outro lado, sabe? Está muito diferente do outro lado. E eu acho que falava, isso é muito ruim, porque esse procedimento tem uma interferência emocional. Eu só decidi começar a ensinar para as pessoas a forma como eu faço, depois que eu percebi que todo mundo que fizesse o meu treinamento ia ser capaz de reproduzir exatamente o que eu estava falando e ia ser capaz de fazer um procedimento bem satisfatório, mesmo que saísse do meu treinamento e 2 dias depois já fosse fazer a sua primeira pigmentação, entendeu? Eu tenho vários alunos que, inclusive, montaram ambulatórios nas suas cidades e que estão trabalhando com isso em paralelo com as suas atividades, né? E mais é interessante é que você logo que você fez o treinamento, já oferece esse procedimento para paciente, já pode fazer o procedimento na paciente e se você tiver algum problema, sei lá, cirúrgico, se tiver uma profissional dentro da clínica que já tem o hábito de tratar todas as cicatrizes, por exemplo, já tem o hábito de corrigir irregularidades mínimas de areola, se você tiver qualquer questão, esse problema, essa paciente vai se sentir confortada de poder resolver os problemas dentro da própria clínica, né? Então, eu acho que sim, a pessoa não precisa ficar insegura, falar, ai, acho que eu não vou conseguir, ou ai, acho que é muito difícil, porque não é difícil, é relativamente. Eu consegui, eu fiz assim, eu fiz
deixei bem metódico, assim, bem fechadinho. A pessoa não fica cheia de opções, assim. Então, assim, ó, é o seguinte, caso assim, você faz assim, caso assim, você faz assim. Eu montei fluxogramas de tratamento para você não perder, né? Não errar, não perder muito o controle e não levar susto, porque a coisa que eu achava mais difícil dos outros treinamentos que eu acabei fazendo eram os sustos que eu levava com um resultado principalmente de cor, sabe? Porque o que a gente mais tem expectativa quando faz uma pigmentação de areola é que a cor fique com a tonalidade parecida do outro lado, né? Óbvio que quando se mexe com o corpo humano, nada é 100%, não é? Mas via de regra, na maior parte dos casos, as pacientes saem com um resultado muito bom, até já no primeiro procedimento. Pode ser que precise de mais de um. Se precisa, enquanto não tiver bom, na verdade, eu não falo para paciente que eu encerrei o procedimento. Então, fica a dica. Eu que trabalho com isso há mais de 10 anos, algumas pacientes precisam fazer alguns retoques. Mas na hora que pronto, finalizei, ficou bom, dali pra frente a gente fica bem tranquilo que resolveu o problema da paciente, tá bom? Então, não tenham medo, a curva de aprendizado não é longa, ela é tranquila, dá para fazer e não precisa ter nascido com aptidões artísticas para fazer, não. Ele é bem simples, tá bom?